Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha a vir aqui para tirá-la. É assim que diz a samaritana no Evangelho de hoje, suplicando a Nosso Senhor que venha saciar nela uma sede que ela tinha e que ela nem sabia onde buscar a fonte para saciar essa sua sede. Gostaria aqui então, meus queridos irmãos, de iniciar essa homilia contando uma história. Na verdade, fazendo o resumo de um filme antigo da década de 50, 60, chamado O Pássaro Azul. É um filme bem interessante, né? Um daqueles filmes em preto e branco e tudo mais. Quem gosta de clássicos, né? Tá aí uma indicação de filme. O filme ele conta a história de duas crianças. E essas crianças estão insatisfeitas em casa. Porque não gosta do papai, não gosta da mamãe, não gosta da vida que leva, não gosta de nada, está tudo ali insatisfeito. Então a mãe era bem carente, né, de situação, a mãe pede para eles irem, né, fazer uma entrega de pão, se eu não me engano, para o pessoal que mora mais na cidade. Eles moravam, né, na região mais afastada do sítio, então eles vão lá para a cidade para aquela mulher para entregar então ali a encomenda que a mãe havia pedido. Quando elas vão lá entregar, elas estão ali conversando e tudo mais. A senhora que a recebe diz assim: olha, se vocês estão procurando a felicidade, saiba, existe um pássaro azul, que quem tiver esse pássaro azul será feliz. E as crianças, né, tão logo então já procuram uma gaiola, temos que achar esse pássaro azul. Porque a vida que eu estou vivendo é uma vida infeliz. Eu procuro esse pássaro azul. Então as crianças vão em busca do pássaro azul. Naquela busca então do pássaro azul, elas, né, como que atravessam um portal do tempo. E aí elas começam uma grande jornada em busca do pássaro azul. Elas começam a buscar o pássaro azul no mundo, não acham. E aí naquela viagem do tempo, elas vão ao passado. E lá no passado, elas encontram os avós, né, delas já jovens e tudo. Procura o pássaro azul, aqui vou resumir a história. Procura o pássaro azul no passado. Caça aqui, caça colar, depois um monte de desventuras. Não encontra o pássaro azul ali. Então elas vão e viajam de novo, agora elas vão para o futuro, quem sabe o pássaro azul está lá. E elas vão no futuro. E começa ali toda uma busca do pássaro azul, não encontram o pássaro azul. E enfim, depois de procurar o pássaro azul do passado, ter procurado no futuro este pássaro azul, eles não encontram. Elas passam por diversas desventuras, até que chega um momento onde elas, né, se encontram no presente. Não vou falar como que elas se encontram no presente, porque senão vou estar contando spoiler, né? Mas pelo menos o resumo da obra, que é o que eu quero chegar aqui, a gente pode contar, mas como isso acontece, não vou contar. Fica então como tarefa de casa se vocês assistirem o filme. Elas então se encontram em casa. E ali então, em casa, quando o pai e a mãe abrem a porta, lá desesperado, o que estava acontecendo com eles, aparece o pássaro azul na janela do quarto. E ali eles entendem que o pássaro azul não estava numa vida ideal que eles buscavam, o pássaro azul não estava em coisas passadas que eles haviam vivido, o pássaro azul estava no agora, estava ali presente. Na vida que eles já viviam, mas enxergavam com outros olhos. A partir daquele momento, eles enxergam que na verdade o pássaro azul sempre estava junto deles e não distante. Esse filme, meus queridos irmãos, nos retrata um pouco daquilo que o Evangelho quer nos mostrar, que é a sede que nós temos da felicidade que só vem de Deus. E essa sede, meus queridos irmãos, do Evangelho de hoje é mostrada de diversas maneiras nas leituras de hoje. É nos revelada de diversas maneiras. Olha que interessante.
na primeira leitura, o que nós vemos? Na primeira leitura, nós encontramos um povo que estava no deserto. E aquele povo, então, no deserto, passa sede. E qual é a reclamação do povo nessa sede? Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? O povo começa a reclamar a Moisés. Por que a gente está aqui nesse deserto? Se a gente estivesse lá no Egito, a gente não estaria passando sede. O povo, diante do deserto, cai na tentação de querer saciar a sede nas terras da idolatria. Porque é isso que o Egito era, a terra da idolatria. Onde adoravam-se muitos deuses, deuses pagãos e tudo mais. E Deus então tira aquele povo do Egito para vir adorar o verdadeiro Deus. E o povo, diante daquela dificuldade, diante daquele deserto, diante daquela sequidão, tem a tentação. Por que a gente está aqui? Não era melhor a gente voltar para trás? Não era melhor então a gente estar lá, ficar lá no Egito? Para que Deus nos tirou daqui? Vamos saciar a nossa sede com as coisas idolátricas que saciávamos antes. E Deus então realiza um grande milagre. Através de Moisés, que pede então a Moisés que fira a rocha, e daquela rocha sai a água que sacia aquele povo no deserto. Meus queridos irmãos, isso tem muito significado. É daquela rocha que sai a água que sacia aquele povo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É o que vai falar a Escritura a respeito de Cristo. É da rocha, meus queridos irmãos, ferida por Cristo, partida, que jorra a água que sacia a nossa sede. O templo em Jerusalém, ele passava por um rio. Inclusive o profeta teve uma visão que do lado direito daquele rio, do lado direito daquele templo, passava um rio. E aquele rio então era um rio que não tinha fim, onde se saciava. O salmista vai dizer: felizes aqueles que confiam no Senhor, porque são como uma árvore plantada junto ao rio, que dará fruto a todo tempo. A árvore plantada junto ao rio. A gente sabe que o cajueiro, a manga, quando está ali do lado do rio, né? O fruto é bem diferente, não é verdade? Ali a manga fica até mais gostosa. Dá manga para dar e vender, né? Por quê? Porque ela encontrou o lugar de abundância. Ela encontrou o lugar que realmente saciaria ela, que é junto ao rio. No Salmo, nós vemos de novo o salmista nos convidar: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvis a voz do Senhor. Não fecheis o vosso coração. E aqui ele diz, em que momento? Como em Massa, como em Meriba, em Massa e Meriba, no deserto, aquele dia. Essa região, Massa e Meriba, era a região onde o povo começou a reclamar de sede. Não fecheis o vosso coração como naquele momento. Não caís na tentação de querer voltar à vida velha. Há uma tentação muito grande, quando passamos pelos desertos de nossa vida, de queremos dar um passo atrás. Um exemplo: quantos de vocês, nas crises de matrimônio, por exemplo, já não se questionam: será que vale a pena eu continuar? Será que eu seria feliz se eu me separasse? São questionamentos que nós fazemos, queridos irmãos. Aqui eu citei uma situação, ou então, às vezes pode até acontecer em um período de crise muito profunda,
onde a mãe e o pai passam pela cabeça: será que valeu a pena mesmo eu ter tido esse filho? Essa filha? Veja, meus queridos irmãos, são questionamentos que vêm a nós no deserto de nossas vidas. E a tentação nossa é o quê? Procurar o pássaro azul no passado. Procurar o pássaro azul no futuro. Quem sabe se for assim, assim, assado, vai ser melhor. E a gente se esquece de viver o agora. A vida que Deus nos chama. Não fecheis o vosso coração é o convite de nosso Senhor para cada um de nós. Porque cair a essa tentação significa fechar o coração. Não deixar Deus realizar a obra que Ele tanto queria realizar naquele povo de Israel, realizar em ti. Para que isso seja tão verdade, a segunda leitura nos mostra, veja, a esperança não decepciona. Manter o caminho não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus, olha a palavra que é utilizada aqui, foi derramado em nossos corações. Estamos falando aqui de água. Foi derramado em vossos corações. Por isso, a esperança não decepciona. E no Evangelho, nós voltamos àquela mulher que buscava saciar a sua sede nos diversos homens que ela teve. 5 homens, depois aquele outro não era o homem dela. Aqui para essa mulher, era relacionado à luxúria, ao apego aos prazeres. Mas e a nós? Quais são esses outros, entre aspas, homens que nós temos procurado saciar a sede que não é em Cristo? E ela vai mais uma vez àquele poço, procurar saciar a sua sede. E lá naquele poço, já perdendo a esperança, ela encontra a Cristo. E ela encontra algo que a faz mudar. Cristo tem mais sede dela. E ela, procurando saciar a sede de Cristo, ela encontra um caminho para saciar a sua sede. E ela volta então tão feliz para o seu povoado, que diz aqui a própria Sagrada Escritura, que ela esquece o cântaro, a jarra que ela tinha ido para buscar a água. Porque no fundo não era de água que ela tinha sede. Meus queridos irmãos, temos uma grande sede em nosso coração. E diante dessa sede, desse deserto, dessa falta de água, a nossa tentação é procurar em outros poços saciar a nossa sede. A tentação é de procurar na terra da idolatria saciar a nossa sede. Na terra, nos lugares onde os mandamentos de Deus não reinam. A tentação de saciar a nossa sede onde não há Deus. A tentação de querer encontrar essa felicidade na vida que vivíamos. Nossa, aquela época era boa. Ou, nossa, quando eu sair de casa, aí sim que eu vou ser feliz. Quando na verdade, meus queridos irmãos, o pássaro azul que buscamos, a verdadeira felicidade, está aqui na nossa frente. Cristo. Como dizia São João da Cruz, onde não encontras amor, coloque amor e encontrarás amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.